Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso VZcast, o podcast do CRMV, da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Doutor Afonso, boa tarde. Pessoal, tudo de bom novamente aqui nosso projeto, né? É isso aí. E avançando, melhorando cada dia mais, né? E hoje estamos com a presença aqui de um colega, que é um segmento que eu sempre bati na tecla que médicos veterinários não é só na área de clínica, né, de cirurgia, não é só na área de pequenos, mas a gente tem hoje um mercado fantástico que nós vamos explorar muito aqui, o Gustavo. Bom, eu queria agradecer primeiramente, né, o convite aqui do Dr. Afonso, da Natália, de todos do CRMV, né, para estar aqui mais uma vez falando no podcast. E vamos, né, discutir um pouco sobre a avicultura, né, mineira e brasileira. Seja muito bem-vindo. Vou apresentar o nosso convidado para a nossa audiência. Pessoal, o Dr. Gustavo Ribeiro Fonseca é graduado em Medicina Veterinária pela FEAD, pós-graduado em Avicultura de Corte e Postura, trabalhou no Instituto Mineiro de Agropecuária como fiscal agropecuário no escritório de Pará de Minas e hoje trabalha na Associação dos Avicultores de Minas Gerais, ocupando o cargo de diretor técnico. Ele é membro do Comitê Estadual de Sanidade Avícola de Minas Gerais e da Câmara Técnica de Avicultura do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, muito bem-vindo, doutor Gustavo. A gente sempre pede para começar contando um pouco da trajetória, né, doutor Afonso? Por que escolher a avicultura? Eu tenho de início para chutar essa bola para você, Gustavo, é que se durante o período que você cursou a medicina veterinária, você já tinha esse olhar para a avicultura. Seria isso. E se não for isso, como que te levou a trabalhar, a ter esse olhar profissional para a avicultura? Bom, mais uma vez, né, obrigado pelo convite. Vamos lá. Vou mesclar um pouco da história, né, com a pergunta do Dr. Afonso. Né? Eu, desde pequeno, acho que eu sempre brinco, né, toda criança quer ser veterinário, né? Então comigo não foi diferente. O médico ou veterinário? O bom é que a gente é os dois, né? Nós somos médicos e veterinários. E aí, o engraçado, né, que todo mundo, que depois que a gente vai crescendo e vai, né, conversando com quem quer também ser veterinário, sempre falam no pequeno, né? Assim, mas é porque eu queria tratar os cachorros, os gatos, né, os pets. E a minha visão, ela sempre foi na avicultura. Agora, você me fala assim, por que avicultura? Né? Eu acredito, assim, por eu ser de Pará de Minas, talvez influenciou em algum ponto, né? Porque, né, Pará de Minas é um polo avícola. Uhum. Né? Então, assim, aquilo ali já me fascinava de passar perto de galpões, né? Ali a gente tem Grande Brasília, Francap, Cogran, né? Grandes empresas ali, e aquilo ali já me fascinava, e eu não me via em clínica, né, passando, assim, né, trabalhando de forma clínica, né, num consultório ou em cirurgia. Eu gostava muito dessa área de produção, gosto ainda. Então, para ainda assim, deixar ainda mais forte esse desejo, né, da avicultura, no período aí de adolescência, eu tive uma namorada que o pai dela é agricultor, é veterinário e trabalha com avicultura até hoje, né? E a gente sempre conversando e ele sempre me falando sobre avicultura, e aquilo ali foi sempre me motivando mais, né? E aí eu cursei a veterinária. Durante a veterinária a gente descobre um leque, né, imenso do que é a veterinária, que até então você não tem essa visão, né? E ali dentro eu gostei muito, né, da parte de inspeção, foi uma das áreas que eu quis seguir. Depois a parte de animal silvestre, tanto que eu fiz estágio no IBAMA, assim, que eu achei fantástico. Mas sempre com a avicultura ali martelando. Até que
em 2015 eu vim fazer estágio no IMA, com avicultura. Eu falei assim, agora me achei. Eu vou continuar aqui na avicultura, né? Então, assim, em resumo, né, foi esse passo a passo que eu segui, né? E assim, eu acho todo o sistema de produção ele é fantástico, sabe? Tanto, né, bovino, suíno, frango, peixe, agora que está numa crescente. Então, assim, para mim foi onde eu me encontrei, né? Foi onde eu vi que faria sentido, né, eu levar essa área profissional. Ok, e assim, só de curiosidade, dessa turma, na sua turma, teve algum outro colega que despertou esse interesse? Eu estou te perguntando porque na minha turma eram 80 colegas, né? E a gente tinha uma matéria de avicultura que para poder frequentá-la era difícil. Então eu só vi um número grande de profissionais que era na época de anatomia, que a gente aproveitava os frangos para fazer galinhada, né? Era esse o motivo de frequentar a aula de avicultura. Mas assim, era um número de colegas com baixo interesse pela matéria, no caso. Assim como a Natália colocou, né, eu me formei pela FEAD, né, aqui em Belo Horizonte. Hoje, atualmente, né, ela é a Faculdade Arnaldo, né, que é tipo a FEAD. Na minha época de graduação, ela não foi diferente, né? Assim, a questão de... Vou até incluir suinocultura, tá? Suinocultura e avicultura eram baixíssima adesão, sabe? A gente tinha, assim, em primeiro lugar, né, PET, né, que vai para a área de cachorro, né, e clínica de cães e gatos. Depois, equinos e bovinos. E depois alguns outros que iriam para outras áreas que não essas, né? Mas se eu me lembro aqui bem, né, de profissionais, né, que estudaram ali, que foram contemporâneos meus na FEAD, que estão hoje na avicultura. Se eu não estou enganado, é eu e mais um, né? E esse outro ele está inclusive na Mantiqueira. Ele vai trabalhar na Mantiqueira. Gustavo, antes que a Natália fale, só é a mesma linha. Sim. Em síntese, só para quem está cursando e quem está ainda despertando a ideia de entrar no mercado na área de produção, principalmente na área de avicultura. Em síntese, o trabalho de um profissional médico veterinário frente à avicultura, seja ela de corte ou de ovos, de postura, né, que vocês falam, ou de genética, né, para produção de pintos, né? Isso. Ele se baseia em quê? É porque o segmento PET é clínica e cirurgia, né? Isso praticamente é zero na área de produção, principalmente de avicultura, né, de aves. Em síntese, qualquer profilática é um trabalho profilático, seria nesse sentido? Então, doutor Afonso, assim, dentro da avicultura, aí se abre mais um outro leque para veterinários. Tanto que a nossa profissão, ela tem vários braços, né? E, inclusive, Gustavo, é uma das profissões, a gente estava comentando hoje, até com o nosso supervisor, que hoje é uma das profissões que mais oferecem oportunidade de trabalho devido a essa... Isso é a quarta profissão que mais entrega hoje. E é uma outra questão, né, que a gente pode também acrescentar isso de positivo, é que a gente vê muitas profissões que com a chegada da tecnologia, não vou dizer que acaba aquela profissão, mas talvez dificulta um pouco
pouco o profissional a trabalhar, porque ele já tem uma tecnologia, uma inteligência artificial, alguma coisa que consiga fazer aquilo também. Uma programação, né? Uma programação hoje, que eu antes da veterinária eu comecei a fazer ciência da computação e mudei para veterinária. Mas assim, hoje, inteligência artificial consegue programar, né? Então, assim, você, né, não vou dizer que não precisaria de um programador, né? Claro que você tem que ter alguém por trás, né? Mas agora o veterinário, é necessário você ter alguém ali para fazer acontecer, né? E como é na medicina humana, né? Também. Eu esqueci qual foi o leque que se abre. Sim, a gente estava falando onde, em síntese, o que o médico veterinário no setor do atua, né? Então vamos lá, a gente tem começando, né, lá de trás, né, o médico veterinário ele pode atuar em casas de genética, né, então assim, em pesquisas de genética para selecionar aves para fazer aquele pinto do jeito que ele, né, que o mercado quer, né? Então, por exemplo, o mercado brasileiro exige o quê? Peito e coxa. Então vamos fazer cruzamento que vai desenvolver peito e coxa. Então o médico veterinário está nisso, ele está também nos incubatórios. Então assim, o pentinho, o ovo fecundado chega para o incubatório. É necessário de um médico veterinário que tenha conhecimento específico disso para fazer essa incubação, que aí passa até por questões de tecnologia também, porque são máquinas e máquinas que fazem o processo de chocadeira, né, vamos dizer assim, que vai virar o ovo, olhar a umidade, temperatura, isso tudo o médico veterinário vai controlar. Aí você chega na parte de produção, que aí seria uma parte mais próxima da clínica, né, de pequenos hoje, que é o veterinário ir a campo para olhar o frango, olhar a galinha, no caso, olhar a saúde, ver se está precisando de algum medicamento. Então ele está mais próximo, contato próximo com o animal. E após isso a gente tem também o veterinário no serviço de inspeção, né? Então ele está dentro do frigorífico, ele vai estar olhando a questão realmente de saúde pública, né? Como que aquela carne está vindo, como que ela vai para o mercado, o que tem que ser condenado, o que não deve ser condenado. Mesma coisa do ovo, né? Vai fazer essa coleta do ovo. E lá na outra ponta você tem, depois que vai para o supermercado, lá dentro também você tem um médico veterinário. Então assim, a gente tem um leque muito extenso, né? A gente não é preso ou engessado em só uma atividade. E a avicultura, né, hoje assim, ela tem algumas legislações, né, que precisam ser verificadas para a atuação do setor, né, para que o setor funcione. E o médico veterinário, além de ser médico veterinário, ele ainda entende dessas questões de legislação perante ao órgão oficial IMA, Ministério da Agricultura, que ele é cobrado, né, como RT disso, né? Então assim, é um leque extenso, né? Então ele pode ir desde genética até frigorífico. Ele tem um leque imenso para trabalhar, né? E sempre visando a questão de sanidade animal e bem-estar animal e humano também. E um mercado aquecido, né? Que você vê que em Minas Gerais tem a agricultura muito forte, né? As oportunidades de trabalho, além dessa diversidade de possibilidades, tem oportunidade também, né? Sim, a gente vê, né, Natália e doutor Afonso, que a avicultura, ela é um setor que ela está sempre numa crescente. Né? Então, por exemplo, esse ano, 2024 para 2023, a estimativa de crescimento de frango e ovos é de 3 e 3,5% ou 4%, respectivamente. Mesma coisa foi no ano retrasado. Então, a gente está numa crescente. E por que disso? O Brasil ele é referência em avicultura, né? Hoje a gente tem um serviço de inspeção do Ministério da Agricultura que é um dos mais robustos do mundo, mais rigorosos do mundo. É uma coisa assim, né? A gente tem aquela síndrome de falar assim, aqui no Brasil as coisas não funcionam. Gente, funciona, né? O Ministério da Agricultura, o Instituto Mineiro de Agropecuária funcionam, sabe? Então, assim, a gente tem
todo esse sistema que confere, né, um alimento de qualidade para quem vai consumir. Inclusive, a gente é o maior exportador, né, de carne de frango do mundo. Então, a gente serve países como Japão, que é super rigoroso, China, né, Estados Unidos, União Europeia, né, então, Rússia. Então, assim, a gente consegue produzir observando biosseguridade, né, que é super importante na agricultura, né, e com qualidade, né? Então, assim, por isso que a gente está numa crescente, e os outros países, até mesmo por questões de doenças sanitárias que acontecem nos países, o caso da influenza aviária, né? Quando a influenza aviária entra naquela país, aquele mercado se fecha, então ele não pode mais vender produtos, né? E outros países tentam buscar de outros países que não têm a doença, que os olhos do mundo viram para o Brasil, né? Então a gente tem esse índice de exportação sempre também alto, né? Gustavo, quando você cita aí, você citou IMA, citou o Ministério, citou influenza aviária, que é a gripe aviária, e como você, à frente, que diretor técnico da VEMIG, que é a Associação dos Criadores, né? Como que você viu essa possível entrada, ou essa entrada no Brasil, em Minas particularmente, e como que houve como que o Conselho de Minas Gerais contribuiu frente a essa doença? Então, doutor Afonso, essa doença, na influenza, tanto a influenza como a doença de Newcastle, são duas doenças para aviculturas assim, que são vamos dizer assim, as mais terríveis, né? Que todo mundo dá calafrio só de falar. Né? Então, assim, a gente teve a doença algumas vezes chegando próximo ao Brasil em anos anteriores, mas não chegava. Até que ano passado, né, em maio do ano passado, a gente teve casos em aves silvestres, né? Então, ali já acendeu aquela luz amarela, né? Assim, vamos prestar atenção. Né? Ela já está aí dentro. Ela já está no Brasil. E a gente percebeu, principalmente, né, como a gente está falando assim, porque o primeiro caso foi no Espírito Santo, né? Então, se a gente está falando num âmbito federal, né? Então a gente viu o Ministério da Agricultura com uma atuação impecável, sabe, assim, de conseguir chegar nessas aves que estavam assintomáticas lá, né, no litoral do Espírito Santo, coletar material, fazer exames assim de forma rápidas e já saiu o resultado. E aqui a gente, né, em Minas, olhando tudo que estava acontecendo e nos preparando, né? O que a gente tem para fazer é nos preparar. Mas esse preparo, ele não vem só agora que chegou a doença, né? Assim, a gente tem a normativa IN 56, né, se eu não me engano, de 2016, se eu não estou enganado. Então, assim, desde lá, 2011, se eu não me engano. Então, desde lá, ela já existia normas que as granjas deveriam cumprir de biosseguridade para caso a influenza chegasse, ela não entrasse nos galpões, né? Então, você vê que é tudo muito bem pensado, tudo muito bem, né, calculado para que isso não traga prejuízo. Que não entre essa doença, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, aqui em Minas, né, a gente formou um grande grupo de apoio, né? Então, a gente teve a VEMIG, o Conselho, a gente teve o Ministério da Agricultura, a gente teve o pessoal do Meio Ambiente, do IBAMA, do IMA, todo mundo junto. Nós fizemos, né, assim, foram várias reuniões, inclusive o CRMV, né, nos ajudou a fazer uma cartilha sobre a influenza aviária. Essa cartilha foi distribuída para a comunidade? Sim, para todo o pessoal que tinha produção, né? E a gente usou a Emater, né? A Emater também estava junto, então a Emater hoje ela é difundida aí em todo o estado. Eu acredito que só
ela só não está em mais municípios do que a Polícia Militar, né? Mas a Emater foi um grande parceiro para pegar essas cartilhas e ir nos pequenos produtores, né? Porque eles, a gente tem que focar neles, né? E explicar o que é a influenza aviária, né? Porque além do problema que isso causa na indústria, né? Que é o abate dessas aves e o problema econômico, né? Você tem um risco por ser uma zoonose. Então, animal doente, você não deve mexer nele, né? Se você notou, liga sinal neurológico, liga para o IMA. O IMA vai lá e coleta, né? Então, assim, foi uma grande rede de apoio que a gente fez. E a gente também, eu não posso deixar aqui de falar, né, de parabenizar os colegas veterinários que atuaram assim, de forma brilhante na questão de biosseguridade das granjas. Então eles telaram o galpão, não deixavam ninguém mais visitar a granja, o que antes já era difícil de acontecer. Mas assim, a partir de maio não tem mais visita em granja. Ninguém vai lá mais visitar, ver como é que é uma produção, isso acabou, né? Então assim, hoje a nossa produção ela é como se fosse a produção de genética mesmo, de reprodução. Ela é blindada, fechada, só entra ali quem trabalha. Tá? Sua produção de vacina. Sim, como se fosse produção de vacina, justamente. É muito seguro. Aí a gente tem essa força aí da avicultura e essa parceria até com o IMA que você mencionou, um dado que a gente estava conversando hoje mais cedo, né, doutor Afonso, que 99% dos estabelecimentos avícolas hoje tem RT. Sim. Né? Isso é uma grande conquista, assim, para todos, né, para a avicultura, para a medicina veterinária, para a sociedade, né, então... Para ingerir um alimento de qualidade, né? Isso. Porque então, atrás daquele alimento que ele está ingerindo tem um profissional. Sim. Assim, a gente tem hoje em Minas Gerais por volta de 1.700 granjas comerciais, né? Todas elas registradas pelo IMA, né? Já está tudo registrado, então o IMA sabe onde estão cada granja comercial. E todas elas... Essa 1.700 é tanto de postura quanto de corte. Se a gente for dividir, hoje deve ter por volta de 1.500 granjas de corte. Mais corte, né? Mais corte. Né? E 200 de postura. Mas assim, a gente tem um número, às vezes a gente fala assim, é pouco 200 granjas, né, de postura, mas são enormes. Mas é muito, granjas, né? A gente é o segundo maior produtor de ovo do Brasil, né, o primeiro exportador de ovo do Brasil, Minas. Então assim, a gente tem corte é sétimo, sexto. Isso. E, então assim, a gente, dentro de Minas a gente tem Granja Mantiqueira, Somai, Aviário Santo Antônio, então assim, enormes empresas, né, que a gente produz 5 bilhões de unidades de ovos por ano. Assim, é uma coisa, né, assim, enorme. Gigantesca, né? A exportação de ovos, ela também existe, né? Existe. É porque geralmente a gente acha que é frágil, né? Justamente. Aí a gente tem... Até por causa também de contaminação, talvez, ou não, estou errado, né? Não, contaminação não, porque assim, geralmente o ovo, né, a gente associa muito a salmonela, né, a questão de ovo. Mas o ovo, já passou aquela época que o pessoal consumia ovo cru, né, assim, hoje sempre que você esquentou um pouquinho ali, a salmonela não sobrevive, ela não resiste, né. Então, até questão de contaminação não. Mas assim, hoje as questões de exportação de ovos, boa parte ainda in natura, a maioria in natura. Se eu não me engano, o maior comprador nosso é o Japão também. Mas aí tem outras formas, né? Você coloca o ovo em pó, né? Então tem outras maneiras de você exportar também. Mas o maior ainda é o in natura, tá? E nesse mercado tão crescente, assim, pela sua experiência, o que você vê na Avimig, até com os produtores e tal, tem alguma característica de diferencial do médico veterinário que é buscada por esse segmento, assim, para quem está assistindo a gente e se interessou, né, tá achando um setor promissor, tá vendo você contar que é uma pessoa que gosta da área, né, tem alguma característica que seja um diferencial? O que você acha que esse profissional precisa ter? O que você vê aí? Natália, assim, hoje, não só na avicultura, né, mas eu acho que para todo meio que a gente
vá trabalhar, né, o profissional ele tem que ser o mais completo possível. Ele não, assim, meu modo de ver, né, ele não pode somente saber daquilo que ele está fazendo, né? Ele tem que buscar um pouquinho mais daquilo, de outra coisa, igual a gente estava comentando aqui agora. Eu falo que tem que ser colega, tem que ser proativo, né? Proativo? Como é que chama o nome, doutor? Tem que ter as soft skills. Eu falo proativo porque a gente estava falando mais cedo. Não basta você, por exemplo, na área que eu atuo, que é a área de pequenos, às vezes não adianta você ser um grande cirurgião, um grande médico, mas se você não dá atenção, no caso de pequenos, para o proprietário. Sim, né? sim. Então eu acho que todo segmento hoje, não basta você ser o bam disso aqui se você não oferece alguma coisa, principalmente na área de produção, que eu acho que eu nunca trabalhei na área de produção, sempre trabalhei comecei com equino, né? Que é outro segmento também interessante, mas a área de produção, eu acho que você tem que ser, além de ser um médico veterinário, você tem que ter uma noção de gestão também. Justamente. Eu acho que isso cabe ao profissional. Sim. Né? Você me corrija se eu estiver errado. Completamente. E assim, a gestão de produção, né? Você tem que ter a gestão de produção. Muita coisa ali por exemplo, a avicultura, vamos dizer que, vamos citar o corte, né? Ela é muito rápida. O pintinho entra com um dia, numa média de 42, 45 dias já está saindo. Né? E assim, a gente não está falando de uma grande. Você pega uma empresa, ela tem 200 integrados. Né? E assim, isso tudo tem que ter uma gestão. O que vai para o abate agora, amanhã já está chegando outro caminhão. Então, você não é focado só na clínica, se eu sou veterinário, vou olhar só doença. Não é isso, sabe? E a outra coisa que é super importante, gente, comunicação, sabe? Gente, é básico isso. Você vai tratar com pessoas, muitas vezes, que não tem nem estudo. E você tem que saber passar o que você quer passar para aquela pessoa. E ela tem que te entender. E ao mesmo tempo você tem que conversar com o dono da empresa. Com o dono da empresa. É justamente isso. Então, assim, eu acho que a empresa ela busca isso tudo, sabe? A questão de comunicação, se é fácil de trabalhar em equipe, né? A pessoa é fácil de trabalhar em equipe. Então, assim, hoje a gente já fala, né, em questão de outras línguas, né, saber um inglês, um espanhol, alguma coisa assim também ajuda, ainda mais na questão da avicultura, que há muita exportação. Então, em agosto agora a gente foi para um evento chamado CIAVES, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela promove lá em São Paulo. E lá no CIAVES, é um evento internacional, né, assim, muito voltado também para os negócios, né? Então as empresas estavam todas lá, e assim, o número de pessoas que veio de fora, Emirados Árabes, Estados Unidos, China, Japão, tá tudo ali. Naquele momento é o olhar, sabe, do mundo para a avicultura, tá ali, sabe? Então você tem que ter todo esse somatório, né, de coisas para você oferecer. Eu acho que as empresas olham muito isso. E é um segmento inovador também, né? Sim. Uma inovação totalmente constante, né? E aí entra outro ponto também que as empresas olham, né? Que o profissional conseguir também lidar com tecnologia. Hoje a avicultura é totalmente tecnificada. Você pega galpões que antigamente você precisaria de 3, 4 pessoas para mexer no galpão, hoje é uma pessoa, porque hoje ele controla a umidade, temperatura, já te dá medição de gases, já abre cortina, tudo sozinho, né? A pessoa vai lá para recolher algum frango que morreu, for revirar a cama. Ô Gustavo, e hoje o mercado, você que está à frente, você além de ser um médico veterinário, você está à frente de uma entidade, né? Sim. Hoje tem profissional hoje para o nosso mercado hoje. Você hoje, se eu quiser contratar hoje um médico veterinário para trabalhar em tal área hoje, como é que é hoje a oferta de profissionais médicos veterinários hoje para a avicultura? Tá. Eu acho, doutor Afonso, o que eu vejo é que poderia ser maior.
Tá? A gente vê algumas empresas que nos consultam pedindo indicação de profissional, sabe? E muitas vezes o profissional que a gente tem para indicar, ele já está em alguma empresa, então a gente não pode fazer isso. Questões éticas. Isso. Você não vai tirar o convênio. De forma alguma, né? Mas assim, falta profissional. Assim, talvez faltar é uma palavra forte, mas assim, poderia ser melhor, sabe? Hoje, então, assim, resumindo, para quem está nos acompanhando, existe mais oferta de trabalho. Hoje, mais oferta de trabalho do que profissionais. Sim, porque assim, eu acho que a gente tem muitas empresas, né? E cada vez mais construindo mais galpões e necessitando mais dessa mão de obra, né? E talvez pouco profissional atento a essa área, porque a gente pensa na avicultura só como campo, né? Ali na lida do campo, mas você tem que pensar também na formulação de ração. Então, o zootecnista também. O zootecnista, sim. A gente precisa assim, a avicultura ela é totalmente dependente de tecnologia e ração, né? A gente precisa de uma ração boa para fazer o crescimento das aves, né? Converter isso em carne e ovo. Então, a gente tem que ter esse olhar que o profissional, talvez ele não vai estar ali na lida do dia a dia com a ave, né? Mas ele está ajudando lá atrás, né? Em pesquisa, né? Formulando algum novo medicamento. Então, eu acho que existe um espaço para acolher novos profissionais da agricultura, sem dúvida. Uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim, né? Porque eu não sou da área. Pergunta assim, doutor Afonso, mas comer um frango caipira. A vantagem de comer um frango caipira, primeiro, pelo sabor. Tem pessoas que gostam do sabor diferente do frango de granja. É diferente. E questão que eles me perguntam, por exemplo, o frango de granja ele recebe antibiótico, anabolizante ou hormônio de crescimento, alguma coisa na ração. Isso traz alguma consequência negativa para o ser humano? Traz alguma sequela, alguma doença? Gustavo, uma ótima pergunta. Uma ótima oportunidade. A gente tratar desse assunto. Quando geralmente isso aconteceu com um vizinho meu de porta, sabe? Quando eu falo com ele, você trabalha com o quê? Veterinário. Mas você mexe com cachorro? Não, com frango. Ele falou assim, mas frango tem hormônio? Todo mundo. Primeira coisa. Eu vou fazer um corte disso. Frango tem hormônio? Frango tem hormônio. A primeira coisa que eu pergunto, né? Gente, assim, né, para deixar claro, às vezes a gente até brinca, fala assim, tem, mas é o hormônio, né? É nosso mesmo, não é injetado, né? É um hormônio que já existe no animal, que tem na gente, né? Mas assim, claro, brincadeiras à parte, né, gente? Assim, a gente começar a falar de hormônio, o frango cresce por causa de hormônio, eu acho que é a gente deixar de valorizar um trabalho que é feito lá, sabe, da década de 50, 60, de genética, sabe? A veterinária foi tão, assim, maravilhosa nessa seleção genética, na produção de animais, selecionando o que você quer, né? Então, igual a gente citou, é peito que a gente quer, então vamos pegar aves que têm peito maior, cruzar com outra ave com peito maior para gerar uma prole com aquela característica, né? E essa geração, ela demora décadas para chegar aonde que a gente está agora, né? Então, assim, respondendo de forma clara, né? Para o nosso consumidor aí, né? Não existe correlação. Não é colocado hormônio em ração de frango nem de galinha, né? Porque a gente pode citar N fatores, né? Por exemplo, o hormônio, o abate é muito rápido, então ele nem surtiria efeito, né? Porque é muito rápido, 40 dias você vai bater o frango, então ele não surtiria efeito. Outra coisa, a gente para pensar como que o hormônio ele seria injetado, né, num animal ou numa pessoa, né? Teria que ser injetado um a um. Hoje a gente, só em Minas Gerais, a gente tem a loja mais de 500 milhões de aves
Você imagina Inviável. injetar 500 milhões de doses no frango, isso é inviável. E outra coisa, o frango não tem receptor para isso. Então não acontece isso. Nem na galinha, né? Nem na galinha. Então assim, hoje o que a gente tem é uma nutrição de precisão, uma genética fantástica, né, que faz com que o animal cresça, né, e se desenvolva para chegar ao ponto de corte aos 40 dias. Né? A questão de ração, elas são super bem balanceadas, eles comem melhor que a gente. Né? É tudo bem balanceado. Antibiótico, não. Você faz através da ração. O antibiótico, o que acontece? Houve uma água. Só em caso de doença, Isso. Né, vai tratar o animal com antibiótico. Mas esse lote é separado ou não vai para abate? Não, ele pode ir para abate, mas você tem um tempo de... Igual leite. Isso, é a mesma coisa. Mesma coisa. O Ministério da Agricultura ele consegue pegar nas amostras se um animal foi para abate sem respeitar o tempo de carência do antibiótico. Então, assim, e se pega, é uma multa muito grande para a empresa. Então, a empresa não vai fazer isso. Né? O que acontecia, né, que a gente fala, a gente escuta falar, né, muito, é promotores de crescimento. O que é o promotor de crescimento? É um antibiótico que é colocado na ração em doses muito pequenas, que não são doses farmacêuticas. Né? E o que essa dose faria? Ela pega a bactéria intestinal que não é benéfica e diminui ela. Probiótico. Isso, justamente isso. Ela não deixa ela proliferar e não é também acabar com ela, né? Ela fica ali porque você tem que ter todo um equilíbrio, né? Então ela fica num número X, né? Onde que o animal, tudo que ele vai comer, ele consegue absorver. Mas hoje já tem alternativas para não usar antibiótico. Né? Hoje você tem enzimas, né, prebióticos e tal, que você vai usar ali para fazer. E pesquisas em cima disso assim, são muito fortes, sabe? Toda empresa quer descobrir alguma coisa para retirar o antibiótico e ter maior ganho de peso. Isso aí para a empresa é muito boa, né? Empresas que eu falo, empresas farmacêuticas que trabalham com isso, né? Então, assim, gente, isso não existe. Não existe a questão de antibiótico, não existe a questão de... O sabor pode até ter, né? Quanto a frango de caipira, mas aí vai diferir por causa, assim... Do tipo de alimento. Também, mas o tempo de vida, né? O frango, por que ele tem a carne mais macia, né? Ele tem um curto tempo de vida, né? 40 dias você abateu a carne mais gordurosa, não, desculpa, mais cheia, mais macia. O frango caipira ele vai ficar 90 dias andando ali e come um negocinho, cisca ali, então ele é mais magro. Então quando você vai fazer a comida, vai comer, é diferente realmente. Mas se você pegar a estrutura da musculatura do frango de corte, a estrutura da musculatura do frango caipira é a mesma, o animal é o mesmo. Você não altera isso, né? Então é a mesma coisa. Mesma coisa com o ovo. Eu tive um evento no Governador Valadares que lá, a primeira coisa que me perguntou, né? O ovo de caipira é melhor que o de grande? Não, ovo é ovo. É a mesma coisa. Né? Aí fala, por que é mais caro? Porque tem pouca produção. A escala da produção do ovo comercial é muito maior. Então o valor é mais baixo. E a do caipira vai ser mais caro, né? Porque a produção é menor. Ô Gustavo, outro tema também, outro assunto que eu acho importante a gente estar discutindo aqui. Discutindo não. Trocando ideias, batendo papo. A gente vê hoje, talvez não é o seu segmento, porque vocês trabalham em alta produtividade. Mas hoje a gente vê cada dia mais adeptos à questão de bem-estar animal. E o bem-estar, a gente já vê galinhas fora de gaiolas, frango fora de gaiolas, frangos comendo capim em vez de ração, meio a meio. O que você entende? Você trabalha nessa área? Já deixei bem claro que você talvez não tenha não vou falar a favor nem contra, mas você tem outra vertente, outro pensamento, que é a área de produção. Como é que você vê disso aí? Então, vamos lá.
se a gente pegar a história da a avicultura de postura, no caso, né, ela começou no chão, no terreiro. Né? Ela começou no chão, depois houve uma necessidade de aumentar a produção, viu que se criar em gaiola, você ocupa um menor espaço e tem uma produção maior. Melhor absorção. Melhor absorção de alimentos. Menos gasto de energia. Sim, e você sabe que o animal está comendo aquilo ali que ele necessita para uma produção de ovos, né? E aí, agora vem fazendo o sentido contrário, né? De tentar levar de volta para o campo, né? Criar solta. Assim, a gente tem que ter um olhar um pouco crítico quanto a isso, porque assim, me preocupa a questão... Eu não estou querendo te colocar... Não, de forma alguma. Não, mas é um assunto, é um tema que... Sim. Interessante. É bom esclarecer. Eu penso o seguinte, minha forma de pensar, né? O ovo é o alimento de mais fácil acesso que a gente tem, né? E com maiores nutrientes. Então, depois do leite materno, o ovo é o melhor alimento. Uma proteína barata e de ótima qualidade. Né? Então, assim, se a gente começasse... Imagina se todas as empresas começassem a falar assim, não, agora vamos só criar solta no campo. Imagina o que você vai precisar de espaço para produzir 5 bilhões de ovos que a gente produz em Minas Gerais. Aí a gente não vai ter esse espaço. O que vai acontecer? Vai diminuir a oferta de ovo, vai encarecer o ovo. Então, a pessoa que não tem condição hoje de comprar uma carne, comprar uma proteína de alta qualidade, ela vai deixar também de comer um ovo. Então, assim, são reflexões que a gente tem que fazer. Questão de bem-estar animal. Muitas pessoas, né, que não estão dentro da produção acreditam que as aves nem galpões, nas gaiolas, elas não têm um bem-estar. Né? Então, assim, muitas vezes vem aquelas imagens lá de produção na França, né? Eles fazem aquele foie gras lá, né? Os patinhos só com a cabeça para fora e colocando comida nele. Gente, é totalmente diferente, sabe? Assim, são gaiolas hoje, são utilizadas gaiolas mais espaçosas, tá? Então a ave, ela tem local ali para movimentar. Claro, não é igual movimentar no chão, lógico. Mas tem um espaço para ela se movimentar. Ela tem água ali fornecida fresca, ração ali de melhor qualidade. O galpão é todo climatizado, então lá fora está muito calor. Lá dentro você está no ar-condicionado praticamente. Então ela não tem estresse térmico. Então ela não sofre estresse de nenhuma forma. Tanto que a produção é alta. Né? Se ela não estivesse numa condição boa, ela não estaria produzindo. Então, assim, é outro ponto que a gente é bom discutir. Eu acho que assim, é ideal ter as duas produções, porque quem gosta de quem quer pagar e acha que o melhor seria a produção livre, ele tem um ovo ali para comprar. Mais caro. Vai ser mais caro. Mas se ele está disposto àquilo, ele tem opção. Ovo orgânico, e vai. E quem não vir por esse lado, fala assim, não, vou comprar o ovo de granja mesmo, que tem também o seu bem-estar, ele vai ter também a disposição. Você tem os dois lados da moeda, né? E a gente vê assim, que há um movimento, ainda mais na Europa, né, dessa questão de ter mais bem-estar, né? Mas assim, igual a gente começou lá atrás, a produção brasileira ela é muito diferenciada do que a produção de outros países. Para não dizer que é bem melhor. A nossa produção é muito boa. Esse mercado de ovos caipira, eles estão mais restritos a empresas menores, alguma coisa nesse sentido. Vamos falar assim, empresas que não estão hoje dentro da Avemig. O que a gente estava conversando antes de bater esse papo, eu perguntei ao Gustavo quantos sócios tem a Avemig. E ele estava me explicando que a Avemig começou, que era sócios eram os proprietários de granjas, né? E hoje são as empresas que são sócios. Tem hoje empresa que trabalha nesse segmento de ovo caipira dentro da Avemig?
assim, a questão dos associados, né? Assim, a gente também tem associados que produtores, tá? Então, a gente tem tanto empresas quanto produtores e também empresas ligadas à agricultura, mas que não produzem. Por exemplo, a gente tem a CASP, que é uma fornecedora de silos, de material, de equipamentos, né, de galpão, que também pode ser associada ao Vimig. Era sobre... Eu me perdi aqui. A gente tem empresas que trabalham com ovos caipira. Sim, hoje a maior, né, vamos dizer assim, a maior empresa, né, de avicultura de postura, que é a Mantiqueira, ela também cria de forma solta, né, que é o Happy. O Happy Eggs que eles vendem, né? Eles chamam de Happy Eggs, né? Que é o free range, fora da gaiola, né? Então eles têm os dois, sabe? Então assim, ok, é isso mesmo. Ela está atendendo o mercado que quer aquilo e exporta também. Talvez um país da União Europeia faça assim, não, só compra ovos de galinha fora da gaiola. Então ele consegue atender. E atende também o mercado comum. Né? Então a gente vê essa mudança. As empresas grandes, elas estão pensando em atender todos os públicos. Né? Então, acho que o consumidor está cada vez mais diverso, né? Sim, exigente. Mais exigente, e aí eles conseguem atender a todos. Né? A avicultura, ela engloba só frangos e galinha? A gente tem, né? Na Vimig a gente tem a avicultura de corte, postura e codornas. A codorna está inserida. Está inserida, a gente pode também ter elas como associados. Né? A gente tem hoje, a codorna já foi muito maior em Minas Gerais. Tá? Depois da pandemia, teve um declínio de produção de ovos, né, de codornas. Assim, ainda a gente tem alguma produção, mas ela não é tão relevante quanto a da galinha de postura. Pato. Em Minas Gerais, não. É mais no sul do país. Aí a gente tem. Aí em Minas não. A gente aqui, peru, né? A gente também não tem, já teve, né, lá na região de Uberlândia tinha criação de perus, também em Minas Gerais não tem mais. Então, hoje em Minas o foco maior é a agricultura corte e postura e tem também um pouco de codorna. A gente está caminhando já para o final do nosso episódio aqui, né? Estamos no nosso tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gustavo, do futuro, assim, de projeção. Quais são as projeções da avicultura? Esses profissionais médicos veterinários ou tecnistas que nos assistiram, o que eles podem se preparar para entrar nesse mercado? O que você deixa de mensagem aí para esse pessoal? Bom, pessoal, então assim, deu para ver que a avicultura ela é muito ampla. Né? Então ela consegue absorver, né, esses profissionais. Eu vejo que para o futuro, né, a nutrição de precisão ela vai ser uma tendência, né? Ela já é uma tendência, mas eu acho que isso vai intensificar mais. Nutrição de precisão, que é formular a ração com aquilo especificamente que a ave precisa, sem sobras. Porque a sobra vai sair discreta. Mas isso, desculpa novamente, Gustavo, isso não é receita de bolo, por exemplo? Essa ração que eu dou na sua granja eu não posso usar na minha? Sim, a gente tem a ração que é usada, né, nas empresas, né, outra empresa pode usar, mas cada uma formula a sua de acordo com, vamos dizer assim, a exigência daquela linhagem, aquela raça de aves, né? E também tem outra questão, que é a questão de relação de milho e soja. Então, quando o milho está muito alto, a soja está muito alta, o que o pessoal faz? Tenta buscar outro grão, porque a margem é muito curta, né? É muito baixa, né, a margem da agricultura. Então, busca um sorgo, então, para fazer essa mistura. Sabe? Então, assim, cada empresa tem a sua forma de formular essa ração, né? E a questão da nutrição de precisão,
que a gente tem visto, assim, muitos congressos que eu tenho ido e tal, o pessoal fala, é realmente formular sem excesso, né? Então você vai formular aquela ração, porque... Né, conta do chá. Para não sobrar, né? Então isso não tem um desperdício, né? E a empresa não está gastando com aquele desperdício. Então isso é um ponto. A questão de tecnologia, tá? É outra coisa que, assim, não tem como sair, né? A avicultura, ela já, de longo prazo, ela já é uma atividade que envolve muita tecnologia, tanto no campo quanto no abatedor. Então o profissional ele tem que ter isso, né? E a questão realmente de questão técnica mesmo, né? De sanidade, de saúde, biosseguridade, né? Ter um olhar ali para a ave, ver o que é necessário, o que ela precisa, questões de legislação. Eu acho que passa por isso, né? Os profissionais, eles tendo esse olhar para essas questões, né? Eu acho que, né, seria fundamental. Bom demais. É isso, né, doutor Afonso? Eu queria finalizar esse nosso bate-papo, agradecendo, Gustavo, e mostrando mais uma vez para os colegas aí que a medicina veterinária ela é bastante diversificada no mercado, né? E se está ruim determinado segmento, a gente pode buscar outro segmento, né? E principalmente que o Gustavo deixou uma dica aí, esse pessoal jovem que tá vindo aí, eles têm muita facilidade de entrar nesse mercado, principalmente na parte de tecnologia, né? Porque eles dominam bastante essa área. Não quer dizer, pessoal, que nós, da idade do presidente, estamos fora, viu? Mas é um mercado que eu vejo, sempre vi, Gustavo, como te falei anteriormente, lá no jantar, né? O jantar do galo, viu, gente? Mas eu vi sempre uma oportunidade da gente bater esse papo para que os colegas possam, talvez, enxergar e ver que o mercado de atuação do médico veterinário e zootecnista ainda tem muita coisa para a gente explorar, tá? Obrigado aí por tudo. Gustavo, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por estar conosco mais uma vez aqui no VZCast. Doutor Afonso também conosco, muito obrigada. E a vocês que nos acompanharam em mais um episódio do VZCast, nosso muito obrigado, estamos aqui abertos. Quem tiver sugestões, por favor, nos envie. A gente está com esse objetivo de mostrar as áreas de atuação da medicina veterinária e da zootecnia, né? Contar como que os profissionais estão atuando, como que está a profissão. Então, quem tiver sugestão, por favor, mande para nós e curta nossas redes sociais, compartilhe esse episódio e nos ajude a fortalecer a medicina veterinária e a zootecnia em Minas Gerais. Um abraço. Thank you.